Olá, tudo bem? Que Deus ele abençoe a sua vida poderosamente com toda sorte de bênçãos, de honras e de prosperidades em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Daniel e eu estou aqui como um canal de bênção para a sua vida. Eu estou aqui para te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo ela venha reinar no seu lar, que ela venha reinar na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero meditar com você numa palavra que ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 13, a partir do 5. Amém? Vamos estar meditando em nome de Jesus? A palavra do Eterno diz assim: Jesus lhe disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reinos contra reinos. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos, levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhe foi dado naquela hora, pois não serão vocês que estão falando, mas o meu Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão você por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Essa palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 13, ela começa com os discípulos, com os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, admirando a formosura daquele templo. Eles ficaram perplexos, admirados, achando lindo. Há uma construção magnífica, maravilhosa. E o Senhor olha para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra. Aí, eles ficam confusos sem entender o porquê Jesus falou aquilo. E horas depois, minutos depois, não sei quanto tempo, Pedro, André e Tiago perguntam para o nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, quando sucederão todas essas coisas? Que sinais virão? Aí o Senhor começa a falar que tudo isso será o princípio das dores. Aí o Senhor fala dos rumores de guerra, das fomes, da peste e das dores que virão sobre a terra. Tudo isso é o princípio das dores, é o princípio do fim. Nós vimos diariamente nos jornais falando sobre a fome tomando conta da terra. Nós vimos as pestes, as doenças aparecendo, as pragas. Essa última agora falou da doença do carrapato. E as pragas têm se alastrado sobre a terra. É nação contra nação, reino contra reino. Dias atrás, meses atrás, a Ucrânia estava em guerra com a Rússia. O Iraque vive em guerra constantemente contra outros países. Países vivem em guerra contra Israel. E é guerra sobre guerra, principalmente no Oriente Médio. O mundo vive sendo bombardeado. Nós vivemos sendo bombardeados 24 horas com notícias más, notícias ruins, notícias desagradáveis, notícias de dor e destruição. No livro de Lucas, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias as notícias seriam tão tenebrosas
que ao ouvir os homens desmaiariam. Fala de homem e de mulher. As pessoas iam desmaiar por causa das más notícias. Você imagine o choque que uma pessoa leva ao receber uma notícia desgraçada e ela vem a desmaiar. A palavra fala tudo isso, que é o princípio das dores, é o início do fim. E ainda não é o fim, porque coisas piores sobrevirão sobre a terra. O homem, ele muitas vezes tem um coração endurecido, muitas vezes ele resiste à voz de Deus, ele tampa os seus ouvidos, ele não quer dar ouvido ao Senhor. Então o Senhor fere a água, o Senhor fere o homem com pestes, o Senhor fere a terra. Assim como aconteceu no Egito, que o Senhor feriu a terra e brotou piolhos, veio as moscas, veio as rãs, veio pragas de mosca, veio todo tipo de praga, veio a morte dos animais, veio a morte dos primogênitos, veio as trevas, e o Senhor atingiu todos os deuses daquela época. Cada praga que o Senhor enviou, o Senhor estava afrontando e desafiando um Deus deles. Eles tinham medo e pavor das trevas, e o Senhor os assolou com as trevas. As pragas, ela vem como juízo sobre os homens e ao mesmo tempo para alertá-los e levá-los ao arrependimento. Mas quando o homem não se arrepende, as pragas elas se aumentam e Deus fere o homem, mata e joga nas profundezas do inferno. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer que as pessoas pereçam. O Senhor quer trazê-las ao arrependimento. O Senhor quer que elas se convertam e se voltem para Ele. Nós estamos no tempo do fim, mas para a igreja há dias gloriosos sobre a terra, e o dia mais glorioso será o dia do arrebatamento da igreja, o dia que nos encontrarmos com o nosso Senhor. Dias tenebrosos virão para o mundo, dias maus, cada vez pior. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e falhas e nos voltarmos para Deus. Você tem se preparado para o dia do arrebatamento? Jesus Cristo ele vai voltar. Na tradição judaica conta uma história verídica que aconteceu inclusive com nosso Senhor Jesus Cristo. O pano que cobria sua face foi encontrado dobrado no seu túmulo. O que isso significa, bispo? Na história judaica existe o servo e o seu senhor. O seu senhor está à mesa comendo, se alimentando. Se ele ao se levantar da mesa, ele limpar os dedos com um pano, limpar a sua boca e deixar o pano lá em cima da mesa, é porque ele já terminou a sua refeição e ele não irá mais voltar. Mas se ele se levantar, limpar os dedos e limpar a boca, e ele deixar o pano dobrado em cima da mesa, e o seu servo for lá ver, e o pano estiver dobrado, é sinal de que ele vai voltar ainda, porque ele não concluiu o seu trabalho, ele ainda não concluiu a sua obra. Então o servo não retira o prato, não retira o pano, não retira nada, deixa tudo intacto, porque o seu Senhor vai voltar para terminar o que ele começou. Quando Jesus Cristo ressuscitou e ele fez esse ato profético, ele disse: eu irei voltar. Não mexam em nada, porque eu irei voltar. Eu ainda não terminei a minha obra, eu ainda irei cumpri-la. Meu corpo se arrepia. O nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, assim como ele prometeu, no abrir e fechar de olhos, ele vai voltar. Ele virá como um ladrão, pegará muito desprevenido. Ele não vai, ele está alertando, mas ele não dirá a que horas ele vai voltar. Se prepare para se encontrar com o teu noivo. A palavra do Senhor diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se santifique para encontrares com o teu noivo. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus por estar aqui falando do seu amor e da sua palavra. Eu sou o Bispo Daniel. Me segue lá nas minhas redes sociais. Meu canal na YouTube está Bispo Daniel 12. O meu canal o meu Instagram, TikTok e Kawaii, Bispo Daniel 12.7.
A minha página no Facebook está Bispo Daniel 12. A página do meu ministério está Catedral Apostólica da Fé. Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador. Amém? Para a glória de Deus. Eu agradeço por você ter ficado até o final do vídeo. Um forte abraço. Deus abençoe.